Aqui na xícara. Nessa xícara mesmo. O do pai tá na outra xícara. Não. Ó, Jesus. Não, esse é mesmo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bom, então. Muitos Boa noite. rostinhos conhecidos, muitas pessoas novas aqui nos nossos grupos de estudos. Eu vou admitindo aqui o pessoal para ir entrando na nossa palestra, né, na nossa noite de abertura dos grupos de estudos da RH Serrana de 2021. É muito bom, né, ter vocês aqui conosco em mais um ano, né? Para quem não me conhece, então, eu sou a Débora, eu sou vice-presidente de desenvolvimento da RH Serrana, e para nós realmente eu acho que um imenso prazer, né, ter todos aqui na abertura hoje. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu quero fazer um agradecimento especial para os nossos patrocinadores de gestão, né? A gente não pode deixar de citá-los, já que eles estão sempre conosco no nosso dia a dia de trabalho, que é a Advance Consultoria, o Círculo Saúde, a Detela, a Emercor, a Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, Randon, Rodoil, Cimex e a UPS. Então, pessoal, vamos lá, né? Os nossos grupos de estudos, eles têm o propósito, a gente diz, de unir as pessoas e as empresas interessadas em temáticas emergentes na gestão de pessoas. Ele é um espaço destinado para a troca de experiências e a construção de um conhecimento, né, pertinente para a realidade de cada um, mas que também possa ser disseminado. Acreditamos também que a expertise e as dúvidas de cada um, né, é o que constrói esses grupos de estudos, e por isso, né, muito bom ver tantas pessoas aqui reunidas, né, num momento como esse para estudar mais um pouquinho.
Então, dessa forma, vamos pensar assim, da mesma forma, né, que a nossa vida, o nosso trabalho nesses últimos tempos, aí, principalmente esses últimos 12 meses, tiveram uma transformação, os nossos grupos de estudos da RH Serrana também, tá? Nós tivemos que, basicamente, reinventar toda essa nossa proposta dos grupos, e nós estamos desde o ano passado com eles na modalidade online. O ano passado foi um grande desafio. Eu acho que esse ano a gente já vem, né, com um pouquinho mais de experiência para essa metodologia online, mas também não deixa de ser um desafio, porque nesse formato ele requer de nós, eu acho que cognitivamente muito mais, que estejamos mais atentos e mais presentes realmente, né? Mas ele tem proporcionado ali experiências ímpar, né? A participação de pessoas maravilhosas junto com nós. Tanto é que hoje nós temos aqui o Eduardo, né? Então, nós iniciamos 2021 com os seguintes grupos de estudos: o grupo de cultura e propósito, o grupo de inovação e métodos ágeis, o grupo de desenvolvimento humano, de novas formas de trabalho e reconhecimento e remuneração, e o grupo de cultura de segurança e saúde do trabalho. Então, num período de mudanças do trabalho, de metodologias de ensino e aprendizagem, como a gente está vivendo, e de grandes possibilidades de inovação, como é que a gente pode encorajar, né, esses movimentos mais reflexivos e inovadores para aqueles que no seu dia a dia têm a gestão de pessoas como seu fazer profissional? A gente percebe que nos grupos de estudos um potencial, então, para essas discussões e uma forma de mobilizar tanto pessoas quanto empresas, né? Por isso que a RH ela se propõe, eu acho que não apenas a realização desses grupos, mas a gente de alguma forma está levando através de cursos, workshops e palestras assuntos pertinentes, né, a cada momento e a cada temática. Para vocês, eu vi que antes tinha um vídeo ali, né, passando também com a nossa programação, mas nos acessem também nas redes sociais, curtam ali a gente ali nas páginas, que sempre tem novidade, né? Então, para dar as boas-vindas para vocês também, eu acho que eu vi o Volmir por aí, o nosso presidente da RH Serrana está por aí. Volmir. Estou sim, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Boa noite a todos, então, obrigado, Débora. Inicialmente, agradecer aos componentes dos grupos, né? A gente sabe que é um trabalho muito legal, né? Eu sou um entusiasta dos grupos de estudos, né? Eu acho que a gente tem um caminho muito vasto, uma equipe muito multidisciplinar, que contribui muito essa troca de experiências aí dentro dos próprios grupos, embora as afinidades, a expertise de cada grupo ali, elas são muito próximas, mas traz realidades diferentes, experiências diferentes, né? Então, acho que isso só enriquece esse nosso evento, vamos dizer assim, né? Esse nosso produto da RH Serrana, né? Então, agradecer a todos os componentes dos grupos de estudos, né? Agradecer às coordenadoras geral, né, que é a Ana e a Cristina, que estão com a gente aqui para ajudar na organização do grupo, juntamente com a Débora, né, como vice-presidente do desenvolvimento, o grupo de estudo faz parte da pasta dela. Agradecer aos coordenadores de cada grupo, então, Saúde e Segurança, a Ângela e o Luciano, Cultura e Propósito, a Vanessa e a Karine, Desenvolvimento Humano, a Luciana e a Ariadne, Inovação e Métodos Ágeis, a Fernanda e a Sônia, Novas Culturas de Trabalho e Reconhecimento e Remuneração, a Elaine e o Sebastião, né, que é o nosso fornecedor da pesquisa salarial, né? Então, assim, olha só a oportunidade, como a Débora falou antes, então, assim, os grupos de estudo ano passado, a gente já teve que inovar, fazer todos os nossos encontros dos próprios grupos e a apresentação dos trabalhos no final. Então, estamos trazendo pessoas de outros lugares também, né? Então, isso, se alguma coisa positiva a pandemia trouxe para a gente, foi essa situação especificamente de poder aproximar as pessoas que estão longe, né? E reforçando essa situação de distância, agradecer o Eduardo Carmelo, né, que é o nosso parceiro, né, Eduardo, do ESAR, participou conosco do lançamento
do ESAR no ano passado, né, num dos lançamentos, um evento de lançamento, que infelizmente não pôde acontecer em 2020, vai acontecer agora no final de novembro, de 22 a 24. Então, Eduardo, muito obrigado por estar conosco e com certeza vai abrilhantar esse nosso evento de abertura e engrandece o nosso evento e as pessoas que participam. O Eduardo é uma pessoa com conhecimento muito rico, um excelente profissional e um palestrante de primeira linha. Muito obrigado a todos por estarem com a gente. Então, Eduardo, né, seja bem-vindo aos nossos grupos de estudos, né? Como a gente conversou anteriormente ali, a gente queria, eu acho que instigar algumas coisas diferentes, algumas coisas novas, né, para os nossos coordenadores, para os nossos participantes. Eu acredito que tu vai trazer hoje de noite, né, uma fala muito bacana. Eu vou deixar que tu se apresente, porque eu acho que o teu currículo é tão vasto que eu iria esquecer alguma coisinha, tá? Tu fica bem à vontade. Sem problemas, agora, sem problemas. Muito tá obrigada. Bom. Boa noite, Débora. Boa noite, meu amigo Valmir. Como vai você? Muito feliz de poder revê-lo aqui mesmo que virtualmente. Boa noite, Silvana, Luciana, Sebastião, Ariadne, Karine, Elane, Ana. Boa noite a todos os meus amigos aqui. Um abraço para o Alexandre Noia, que está comigo. Um beijo para a Adriana de Sena. Um beijo para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um tempinho para fazer uma reflexão sobre... Eu pesquisei um pouco sobre esses temas que vocês estão trabalhando, sobre os grupos de estudo. Para quem não me conhece, eu sou diretor da Entusiasmos Consultoria, que é uma boutique uma boutique de conhecimento que faz transformação estratégica, cultural e digital. E para essas transformações darem certo, a gente tem um extenso trabalho de capacitação de liderança, para que essa liderança possa conduzir todas essas transformações. Então, nós estamos num momento bastante intenso aqui, e como eu trabalho com singularidade, eu queria fazer um esquenta com vocês, se vocês toparem, é rápido. Eu não sei se vocês têm familiaridade com o Zoom, mas aqui na aba embaixo você pode clicar no bate-papo. Aí o bate-papo abre no seu lado direito ali, e ali você pode digitar para todos, né? A gente pode conversar sobre o chat aqui. Então eu queria fazer um esquenta da seguinte forma, eu queria tentar conhecer um pouco vocês, rapidamente, para poder direcionar o meu bate-papo com vocês para que seja relevante, tá? Então, eu queria que vocês pudessem escrever, todo mundo no chat, em 2 palavras. Então, você vai precisar escolher 2 palavras para me dizer quais são os teus desafios na sua empresa que você precisa dar conta entre esse ano e o ano que vem. Então, quais são os seus 2 desafios? Então, põe para mim aí, em 2 palavras, quais são os teus desafios dentro da organização, obviamente, quando o assunto é gestão de pessoas, né? Boa noite, Rita, Sabrina, como vai você? Obrigado, viu? Então, eu quero ver aqui, tá? Transformação, engajamento, cultura, bem-estar, comunicação. Ai, a famosa comunicação, né, gente? Agilizar processos, transformação de cultura, bacana. Comunicação, engajamento, segurança, cultura e comunicação. Cultura aparentemente está... Cultura e engajamento aqui está pare a pare. Deixa eu colocar aqui. Cultura, engajamento, resultados percebidos, comunicação, né? Aqui comunicação é tipo meio commodity, né? Sempre tem o desafio. Modernizar e comunicar, liderança e comunicação. Gente, muito obrigado, viu? Eu estou percebendo aqui, os meus amigos, talvez a Paula pode ajudar, acho que a Paula está fazendo esse trabalho, né, Paula? De admitir as pessoas, né? Estou vendo que tem chego bastante pessoas aqui, você vai admitindo aí. Então, obrigado. Eu vou fazer uma reflexão aqui, se sobrar tempo a gente pode bater papo, senão tudo bem, tá? Eu vou fazer uma reflexão a partir desses trabalhos aqui, desses temas, desses desafios que mais saíram para a gente, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Se for possível, dá uma checada, se você puder, por gentileza, desativar o som, se todo mundo puder desativar o som, só durante
15 minutinhos, que é o tempo que eu vou compartilhar a tela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, abusem do chat, faça lá a pergunta, tira a curiosidade lá, tá? Deixa eu compartilhar o meu tema aqui. Eu vou fazer um bate-papo, tá, gente? Não é uma palestra, mas assim, só para trazer algumas reflexões para a gente, para que vocês possam, conforme for, a gente possa conversar um pouquinho depois. Eu estou marcando aqui, começou 19h15, então eu tenho 30 minutinhos com vocês. Bom, a nossa boutique, o nosso trabalho é justamente qualificar as organizações, os líderes, para inovar e gerar valor singular em ambientes de complexidade e incerteza. Por causa do trabalho de resiliência que a gente tem há 20 anos, a gente está muito acostumado com mudança e com complexidade, tá? Tudo que eu vou conversar com vocês não é uma ideologia, é um trabalho fenomenológico, né? A gente desenvolve esses projetos a partir dos nossos clientes. Então, são grandes clientes, são startups e gestão pública. Cada um com a sua idiocracia, cada um com a sua singularidade, tá? Eu quero começar com um ponto específico aqui. Nós, a maioria de nós que estamos aqui, nós estamos acostumados a ambientes estáveis. Se você pensar, nos últimos 15 anos, a gente tem uma estabilidade. Então, o que a gente percebe? O Shakespeare dizia, quando o mar está calmo, quando a maré está calma, qualquer barco navega bem. Então, nós viemos de um mar mais estável. Então, quando tinha alguma questão simples, a gente vai lá e resolve com a nossa mente dicotômica maniqueísta. Quando tinha alguma coisa complicada, entrava a gente, porque nós somos especialistas em gestão de pessoas, né? Então, tudo que você está vendo aqui na sua direita, de complicado e simples, nós vivemos esse mundo. Qual é esse mundo que a gente chama de VUCA e agora chama de BANI, né? Agora tem os nomes novos, né? Mas, ou seja, que mundo é esse? Esse é o mundo da complexidade e do caos. Nós estamos há mais ou menos 2 anos vivendo esse trabalho de complexidade oriundo da pandemia, né? Nós que estudamos transformação, gestão de transformação, a gente sabe que a próxima grande mudança complexa vem em 2024. 2024, 2025, por causa das tecnologias emergentes. Então, a gente vai ter a segunda onda da transformação digital, ao segundo nível da transformação digital. Hoje você tem o seu celular, não tem? Tem o seu iPhone, tem o seu Samsung, tem outros, também a gente, não tem problema. E nessa seu celular, você tem um assistente pessoal, né? Você tem a Siri, você tem o Bix, né? Que você conversa com a Siri, certo? O que a gente conversa com a Siri? Siri, liga para o marido, Siri, liga a namorada, Siri, vê o tempo, Siri, me leva em tal lugar. Eu chamo de o assistente pessoal, que na verdade é meio um mordomo, ele faz as coisas que a gente poderia fazer. A segunda geração de inteligência artificial vem muito ligado à produção do homem com a máquina. Isso é super importante, tá? Então, nós estamos vivendo nessa complexidade. E olha que interessante. A relação que a Débora falou, a relação de ensino-aprendizagem, ela é muito forte. A gente precisa tomar muita conta disso. Eu já vou falar sobre isso, tá? Mas por quê? Porque até 2025, qualquer talento vai ter completa possibilidade de desenvolver o seu próprio aplicativo, para desenvolver o seu próprio desenvolvimento. Então, você vai ter aí a área de desenvolvimento humano, presta atenção nisso, né? Eu vou poder fazer o meu próprio desenvolvimento. Por que isso vai ter uma mudança drástica, que eu já vou aprofundar, mas a gente está caminhando não para descobrir mais oportunidades de ensino, mas para descobrir novas oportunidades da aprendizagem autodirigida, que a gente chama de eutagogia. Então, a universidade corporativa precisa se preparar hoje para dar conta de tanta complexidade que a gente vai ter. Então, se a sua empresa buscava talentos no MBA, nas universidades, provavelmente você vai ter que buscar um pouquinho mais para baixo, ou você vai ter que criar uma universidade corporativa que realmente consiga dar conta do gap entre esses talentos que chegam no mercado e a capacidade que eles precisam para a organização. Isso é uma questão super importante, tá? A segunda questão mais importante é que na complexidade entra, né, o trabalho de inovação. Então, olha que interessante. Quem hoje já tem
porque cultura foi uma questão importante aqui, né? Então, quem já tem uma cultura de inovação, ou quem está transitando, fazendo uma transformação cultural para abarcar a transformação digital, o que está percebendo? Está percebendo que se você consegue essa cultura, esse aquário que respira aprendizado, que respira inovação, isso já está dando um diferencial avassalador para as empresas no que se refere à criação de oportunidades na nova economia digital. Então, quando a gente fala dessa cultura de inovação, né, ou das metodologias ágeis, olha que interessante, né? Aqui estão alguns critérios que a gente trabalha bastante, ou seja, a sua empresa, o seu talento, né, tem capacidade de experimentar coisas novas, ele tem design thinking, por exemplo, ele teve um curso de design thinking, onde ele conhece os estágios, então ele sabe que ele vai experimentar, que ele vai testar, que ele vai lidar, que ele vai aprender, né? A gente chama de aprendizado, aprendizado validado, né? Então, olha que interessante. Quando eu crio essa cultura, quando eu faço essa transformação cultural, uma questão muito importante é essa colaboração interna. Provavelmente, metade de nós que estamos nessa sala tem seríssimos problemas com disputa de feudo. Então, as organizações são tão fragmentadas, os departamentos são tão fragmentados, que como não tem uma estratégia, uma cultura mais horizontalizada, ou como os OKRs não estão desdobrados, a gente tem seríssimos problemas de conflitos, seríssimos problemas de feudo. Então, alguém diz, vamos para lá, e no dia a dia tem uns 3, 4 líderes que estão indo para lugares completamente diferentes. Nós temos um outro desafio, todo mundo fala em dados, eu trabalho com dados há 20 anos, e o que eu sei é que vale a pena trazer dados, mas eu preciso de uma liderança que decida a partir de dados, e não que decida a partir da sua congenialidade. Quase metade dos problemas de engajamento que a gente tem na organização não é por falta de motivação, né? Ou é por justiça procedural, essas pessoas estão percebendo que tem uma injustiça, ou é por falta de coerência estratégica, ou falta de coerência dos princípios. Então, a gente fala uma coisa e faz outra. Olha que interessante o engajamento, né? Então, tem um trabalho de orientação externa, ou seja, a gente chama de customer centricity, e tem um trabalho muito forte de agilidade. Então, se eu dissesse assim, puxa, são duas coisas importantes para eu conversar com vocês, como amigo, se a gente estivesse tomando um café, eu iria falar. A primeira é criação de uma cultura de inovação. E a segunda, que eu acho que vale para todos os grupos, é se aprofundar cada vez mais em customer experience. Se aprofundar cada vez mais em employee experience. O que significa isso? Significa que nós viemos de uma educação organizacional que realmente está tudo fragmentado. Então, eu diria, se eu tivesse esse poder, né, eu diria, estude no seu grupo de estudo, mas se esses 5 grupos de estudo fossem uma organização, a gente criaria um squad desses 5 grupos. Para quê? Para colocar o empregado, o colaborador, no centro dessa atividade, entendeu? Então, eu não pensaria mais em verticalização e eu pensaria mais na jornada desse colaborador. Porque, normalmente, eu vou estudar cultura de segurança, eu vou estudar novas formas de trabalho. Legal, eu quero especialização e quero aprofundar nisso. Mas tudo que a gente tem visto de completamente inovador e completamente efetivo no futuro é olhar esse colaborador não sobre o prisma, sobre o meu óculos da minha especialidade, olhar para esse colaborador sobre a jornada dele. Esse aqui é um case que a gente tem da IBM, por exemplo. O que é um case de onboard? Então, chegava lá o RH, fazia o melhor onboard do mundo. O onboard era incrível, tinha vídeo, tinha
copo, tinha dança, tinha coxinha, tinha tudo, era incrível, né? E aí, quando eles passavam o NPS, porque a IBM trabalha com NPS, eles tinham lá 55, 60. E ele falou, gente do céu, que loucura, né? A gente está fazendo um onboard maravilhoso, tem tudo aqui, só falta ele andar no tapete vermelho, cair rosas aqui, e ele está dando 55, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado com o nosso departamento, com o nosso grupo de estudo, olhando para a parte na qual o talento passa, né? Mas quando você vai aprofundar em Customer Experience ou Employee Experience, o que você tem que perceber? Mapear a jornada dele. O que acontecia? O colaborador entrava e fazia o onboard. Primeiro dia, maravilhoso. No segundo dia, quando ele ia entrar na empresa, o crachá não estava pronto. Para ele conseguir pegar o crachá e entrar na empresa, ele chegava e tinha que ir para o líder dele. Ele ficava esperando 4 horas o líder, porque o líder estava fazendo alguma coisa que não recebeu ele. Quando o líder deu a tarefa dele, que era apresentar um trabalho de vendas, ele não tinha um computador e não tinha o PPT para o computador. E aí, ao final da semana, o NPS dele era 55, né? O que fez a IBM? Falou, gente, vamos parar de departamentalizar, vamos criar aqui um squad, vamos criar uma transversalização, né, de disciplina, uma transdisciplinaridade entre o RH, por exemplo, para descobrir, mapear essa jornada e encontrar todos os atritos da jornada. Aqui é um exemplo, né, um mapeamento que a gente faz, né? O que aconteceu na jornada? Então, pô, ele entrou na empresa, fez um onboard, foi maravilhoso. No dia não tinha crachá, não tinha note, o líder era ríspido. O projeto era uma roubada, ele pegou um projeto roubada, ele não tinha apoio, demorou 3 meses para ele receber uma senha do SAP. Gente, a experiência como um todo foi ruim. Então, acho que nós, como RH, se eu tivesse um único ponto para a gente falar, era esse, né? Assim, cuida da cultura, e se você cuidar da cultura, você vai começar a aprender a mapear essa jornada e trabalha de forma interdisciplinar, né? Ou seja, para que todos esses grupos se aprofundem nas suas áreas, mas também sejam abrangentes, quase como se fosse um polímata, né? Sejam abrangentes para poder olhar a jornada. E aí, como uma marca de gestão de pessoas, poder compreender esse colaborador a partir dessa jornada, não só do que você realmente acha importante. E aí nós vamos cair numa segunda questão da importância do Customer Experience ou do Employee Experience. A segunda questão mais importante é que eu vejo hoje, né, eu trabalho, só o ano passado a gente trabalhou com mais de 70 projetos, mais de 70 clientes, e uma coisa que eu vejo muito importante como amigo aqui, que a gente precisa urgentemente ter uma capacidade de pensamento sistêmico, porque na complexidade, você não vence a complexidade com pensamento dicotômico, você vence com pensamento sistêmico. E o que eu tenho visto? Eu vi na pandemia muito, não sei se aconteceu com vocês, pandemia, aquele susto, todo mundo home office, todo mundo tentando cuidar do caixa, todo mundo cuidando, né, da sobrevivência da empresa, os funcionários em home office, começando a receber uma série de demandas. Primeiro momento foi falar sobre resiliência, segundo momento foi falar sobre produtividade, 3 meses depois foi falar sobre saúde emocional. Pronto, estava todo mundo começando a ficar desgastado, estava todo mundo ficar cansado, imagina você, porque há home offices e home offices, né? O nosso tem aqui uma sala bonitinha, mas tem muito home office que era a sala da mesa, da cozinha, né? Teve muito, eu presenciei coisas que tocou meu coração, né? O líder, a empresa falar, precisamos engajar as pessoas. Eu falar com o líder falar, ó, essas pessoas aqui não estão engajadas. Eu vou ligar para as pessoas, eu não sou bobo, eu quero saber o que está acontecendo. Aí o que tem lá? Tem uma pessoa, uma mulher, que está em casa, que não está entregando o seu trabalho direito. Mas o que está acontecendo? Ela em casa, ela está o marido em casa e ela está com 3 filhas de idades entre 8 e 12 anos. E tem um único computador na casa. Para quem que ela dá prioridade? Para o marido, para o trabalho do marido, dos filhos, ela tem que cuidar das aulas, e depois, é claro que ela não está entregando. E a empresa e o líder chamam essa mulher de desengajada? Por que você não foi olhar o que está acontecendo lá? Por que você não foi olhar a experiência dela? Essa é uma questão forte. Aí o que acontece? Não estou dizendo vocês, por favor, tá? Estou contando a importância do sistêmico.
Aí a empresa e o líder classifica a pessoa como desengajada, não olha para a jornada dela, não apoia ela, não apoia essa coisa mais louca, porque você não acompanha o que está acontecendo com ela, entendeu? E aí a gente tem uma grande ideia, vamos dar meditação para a mulher. Tá? Com todo respeito, eu adoro meditação, eu faço. Mas isso é uma solução baseada em sintoma, não em causa. Então, ela tem 2 dias para fazer meditação de 5 minutos, mas todo santo dia ela tem um líder que não está fazendo o trabalho dele. Então, quando você olha para as causas dessa saúde mental, o que você descobre? Desalinhamento, não tem priorização, não tem acompanhamento. Olha o nosso trabalho, olha como isso é importante, né? Cada vez que você faz um fórum com presidentes e pergunta para o presidente, presidente, o que você espera do RH? Eles falam sempre a mesma coisa, né? Guardião da cultura, guardião do desempenho, engajamento e recrutamento e seleção. Eles falam sempre a mesma coisa. Poxa vida, você é o guardião da cultura, você é o guardião do desempenho, a gente precisa aprender a melhorar o desempenho, né? Então, esse é o meu primeiro assunto, a minha primeira reflexão. Independente do grupo que você está, pense de forma sistêmica. Observe e mapeie a jornada dos seus colaboradores para descobrir todos os atritos específicos que fazem com que ele ou se tornem desengajados ou dê um NPS baixo para a nossa área ou para a nossa empresa, tá bom? Primeira questão. Segunda questão aqui que a gente falou de cultura, de engajamento e de comunicação. A segunda coisa que eu tenho visto muito forte é a questão da transformação de uma cultura que, além de seja inovadora, que seja ágil, né? O que a gente tem visto? A McKinsey fez um projeto super bacana, não sei se você viu, dizendo o seguinte, qualquer dúvida põe no chat aí, tá? Dizendo o seguinte, gente, até no Brasil, 62% dos executivos brasileiros, eles estão extremamente preocupados porque eles vão ter que retreinar pelo menos 1/4 da sua força de trabalho para dar conta da transformação da inteligência artificial, da internet das coisas, do 5G e das automações. Então, pensa, olha o seu trabalho nos próximos 2 anos. Olha como isso é importante. Você vai ter que retreinar todo esse povo ou você vai ter que trazer gente nova? De qualquer forma, seja desenvolvimento, capacitação, seja recrutamento, vai estar na sua mão. Isso é um grande desafio. Né? E aqui a gente faz uma grande distinção em relação à educação. A gente faz uma distinção entre competência e capacidade. Né? Competência para a gente é saber melhor e fazer melhor, é input. Eu tenho uma empresa que pode ter competência, porque a nossa educação corporativa adora conteúdo, mas isso não significa que ela transformou em competência em capacidade. O que é capacidade? Eu entrego melhor, eu impacto melhor. Então, a gente chama aqui dos 4 tesouros da gestão do conhecimento. Eu preciso saber melhor, fazer melhor, entregar melhor e impactar melhor. Olha de novo a questão importante da jornada. Se eu sou o guardião desse desempenho, se eu sou o guardião da cultura, o que a gente tem percebido como questão fundamental? Puxa vida, a gente descobre, e aí eu acho que é um exercício de autocrítica nosso, de quem trabalha com gestão de pessoas, a pessoa pode ter competência em vendas, mas na pandemia ela não vendeu. Ela pode ter competência em digital, mas na pandemia ela não ajudou a melhorar o negócio. Ela pode ter competência em cultura, mas na pandemia se privilegiava, por exemplo, os feudos, se privilegiava o status quo ao invés da transformação cultural que foi desenvolvida. Entendeu? Que interessante? Então, a gente também olha o conhecimento como uma grande jornada. Por quê? Porque isso é importante no processo de cultura, no processo de inovação e, obviamente, no processo de inovação, de comunicação, né, de desenvolvimento. Então, olha que interessante, né? Nós estamos acostumados bastante a tem um problema? Temos um problema. O que a gente vai fazer? Vamos desenvolver as pessoas. Como é que a gente vai fazer? Vamos falar sobre ágil. Legal. Então, eu sou capaz de dar 16 horas de ágil.
E aí todo mundo manja de ágil. E aí você se pergunta, ok, você sabe bem, você está fazendo isso no dia a dia? Né? Você está conseguindo incorporar no dia a dia o ágil? Tem alguns engajados que vão conseguir. Aí o que acontece? Ele fez o curso de ágil. Quando ele entra na primeira semana, que ele está todo feliz, que agora ele sabe ágil, ele faz o backlog dele, ele sai fazendo, de repente tem uma parada. O que é uma parada que a gente chama? Tem interrupção, tem espera, tem burocracia, tem desorganização, tem uma cacetada de coisas que, na verdade, fazem com que aquele conhecimento incrível morra. Morra. Por isso que a gente precisou, olha como quem é ágil, né? Olha o movimento de ágil. Quando você tem um estilo startup, quando você trabalha com um sprint project, o que está acontecendo? Você teve uma ideia, no dia seguinte você criou um projeto, no dia seguinte você fez um protótipo, no dia seguinte você fez uma validação bacana, isso se transformou num negócio. Então, e olha o pensamento em jornadas, olha como isso é importante, né? Eu falei de customer experience, eu falei de desenvolvimento de produtos e serviços, e estou falando do conhecimento necessário para que as pessoas possam criar os produtos e aprender com os clientes. Olha como isso é importante, né? Olha quem tem estilo startup e olha quem tem aparência startup. Assim, fiz o curso, fez, e agora, né? Não, agora eu vou aplicar. Tá aplicando? Ah, amanhã, semana que vem eu começo. Tá aplicando? Ah, não estou muito bem, a gente está cheio de coisas, pintou uma emergência. Não aplicou em 2 semanas, perdeu o conhecimento, não conseguiu fazer a jornada de conhecimento. Olha que interessante isso, né? Por isso que a gente fala, a gente teve até que criar um novo conceito de aprendizagem na complexidade. Então, sabe quando você fala assim, fez o curso, fez, o que você aprendeu? Aí a pessoa diz, eu aprendi que é importante ser ágil agora, e agora eu descobri como trabalha com Scrum. Legal. E acabou aí, pronto. Então, o que a gente tem dito, né? Aprendizagem na complexidade é esse processo de incorporação de novos conhecimentos, não é só o saber melhor, não é só o fazer melhor, que resulta na progressão do desempenho humano. Opa! E organização, é entregar melhor. E se eu entrego melhor, ele pode ser validado e viabilizado pelos clientes. Bacana. Impactei melhor. Né? Por isso que a gente sempre fala da extensão do aprendizado. Né? Não vale mais dizer que eu sei que é ágil. Não vale mais. O que vale é dizer, eu estou aplicando. O que eu posso dizer nessa nova aprendizagem? Quando alguém me perguntar, o que você aprendeu do curso, você vai dizer, eu sei o que é ágil, eu sei o Scrum, eu sei quais são as cerimônias do Scrum. 15 dias depois, eu modifiquei as nossas entregas de 5 dias para 3 dias, e o cliente gostou, melhorou o NPS e ainda está comprando mais da gente. Isto que é o conceito de aprendizagem, tá bom? Para finalizar, eu acho que, e pegar o tema de comunicação, eu me importaria profundamente com criar um ambiente de extrema confiança. No ágil, a gente chama de ambiente de extrema confiança, porque é essa extrema confiança que vai absorver este novo mindset de inovação. Então, o que é um ambiente de extrema confiança? Número 1, primeiro, as pessoas podem dar ideias, as pessoas podem expressar e ver as congruências. Né? É como se você tivesse alguém que pudesse dizer para o chefe, eu estou feliz, obrigado por me dar meditação, mas em vez de fazer meditação, eu preciso que você me deixe alinhado o que eu tenho que fazer. Eu tenho reunião todo santo dia, tem 7 demandas para fazer. A quem eu respondo? Quais são as priorizações? O que a gente estudou, tudo que a gente viu, viveu na pele, de problemas de saúde mental com os colaboradores no ano passado, foram mais de 70 empresas. As causas principais foram falta de alinhamento da empresa, falta de priorização da empresa, incoerência e falta de apoio. Então, todos nós aqui somos inteligentes, quando você começa a ver muita incoerência, muita desorganização, quem é muito inteligente, às vezes sofre até mais, porque você fala, para que eu estou fazendo uma coisa que não vai ter impacto? E por que eu tenho que fazer
o que o chefe quer que não tem impacto, se eu sei o que eu tenho que fazer para ter impacto. Mas se você, RH, gestão de pessoas, consegue criar esse ambiente de segurança psicológica, vamos falar do trabalho da Amy Edmondson, vale muito a pena, né? Agora saiu um livro traduzido dela, chama Organização Sem Medo. Maravilhoso livro. Por quê? Porque nós somos o guardião da cultura, nós somos o guardião do desempenho, nós somos o guardião do desenvolvimento, nós somos o guardião do engajamento. E eu já contei para vocês, metade do desengajamento não tem a ver com as pessoas desconectadas emocionalmente, não tem a ver com as pessoas cansadas, tem a ver com pessoas inteligentes que estão percebendo que tem ou injustiça procedural ou incoerência estratégica. Se você cria um ambiente onde ela pode expressar as incongruências, se ela pode te comunicar de maneira informal, não vai fazer um memorando para explicar o que está acontecendo. Tudo é muito mais dinâmico, entendeu? Ela pode questionar a autoridade, não questionar o ego da autoridade, mas questionar qual a razão de tomar esta decisão e não a outra decisão, visto que a primeira decisão é mais importante. Daí, nós, em desempenho, temos um trabalho muito importante, que é desdobrar os OKRs, né? Veja, se você tem o OKR desdobrado, ou o Balance Scorecard desdobrado, ou se você tem os objetivos desdobrados, se você tem o código de conduta muito claro, e se você tem as competências, isso já aumenta em 50% a saúde mental das pessoas, porque elas não perdem atenção e desinteresse por coisas que geram desperdício, porque todo o trabalho nosso é eliminar o máximo desperdício de burocratização dentro da empresa. Para quê? Para que as pessoas possam usar a sua inteligência e o seu tempo e a sua colaboração para criar coisas novas, melhorar coisas novas, né? Por isso que inovação é tão difícil nas empresas. Qual é a empresa que você conhece que dá, né, 10 a 20% do tempo do trabalhador para que ele possa estar trabalhando num projeto de inovação? Quantas você conhece? Quantas empresas que você conhece da sua região que, durante as 40 horas semanais, ele tem uma tarde para fazer projetos de inovação, para melhorias, nem que for para fora, para o cliente, ou de melhorias de processo, de cultura, de capabilities. Olha que interessante, né? Daí, se você consegue resolver isso, você começa a errar erros novos. A gente tem um vídeo, eu tenho um vídeo se você quiser. Esqueci de falar isso, vai terminar e eu vou esquecer de falar. Se você quiser esse material, no nosso Instagram, ou você pode me pedir no LinkedIn, ou no meu Instagram, @Eduardo Carmelo, tem uma série de slides gratuitos lá na bio, no Linktree. Então, você entra na bio e você pode pegar Design Thinking, você pode pegar transformação cultural, você pode pegar mentalidade ágil. Nesses temas estão todos esses slides que eu te passei aqui, tá bom? Só para você ter bastante conhecimento lá. Daí que você entra, então, nesse processo de ajudar os seus colaboradores a experimentar, a testar, a aprender, a ser mais ágil, a ter mais colaboração, a pensar de fora para dentro, né? Então, eu tentei terminar com essa síntese no seguinte sentido: se a gente tiver que fazer uma coisa só, foca no mapeamento da experiência do nosso colaborador. Observe todos os atritos, né? Mais do que tentar levar as nossas ideologias ou conceitos ou conteúdos, observe o que ele está precisando na jornada, né? Segunda questão, pense em cultura, pense em como criar um aquário cujo princípio seja a confiança. E se você conseguir criar um aquário cujo princípio seja a confiança, você vai ter a oportunidade de acelerar o aprendizado, você vai ter comunidade de aprendizagem, você vai ter aprendizagem autodirigida, onde as pessoas vão ter a oportunidade de aprender algo que esteja ligado ao desempenho dela. E de aprender algo que seja capaz de melhorar o desempenho e seja capaz de explorar novas oportunidades. Daí, quando a gente entrar de novo num fórum de executivos, que perguntar para a gente, né, o que eles querem da gente, a gente só vai ticar, né, porque eles falam a mesma coisa. Guardião
da cultura, guardião do desempenho, engajamento, desenvolvimento e recrutamento. E quem sabe, a gente trabalhando desta forma, a gente tenha a honra de ser credibilizado como um agente transformador e que tenha a honra de sentar no board, de sentar para desenvolver estratégias, não só mais para cuidar de pessoas, tá bom? Deu os meus 30 minutos, eu agradeço imensamente a participação e deixo na mão da Débora agora. Débora, você fique à vontade, tá? Decida se eu tenho que ir embora, se eu preciso ir embora, se o que vocês quiserem Não, aí, acho tá que bom? não, Eduardo. Acho que a gente pode abrir. Acho que tu trouxeste uma maneira bem ampla, né? Foi muito bom te ouvir assim, instiga, eu acho que muito para auxiliar, né, nos nossos próximos movimentos ali dos grupos de estudo. E vamos deixar em aberto, né? Caso Tá alguém bom. tenha alguma pergunta, aproveitem, pessoal. Sabe que embaixo aqui, ó, tem reações, tá vendo? Então, só me diz se foi relevante, você pode dar um joinha para mim, só para saber se você achou relevante ou não. Se fez sentido, né? Se fez sentido, bacana, todo o material tá lá no Insta ou tá no LinkedIn e me coloco à disposição aqui para conversar, se tiver alguma dúvida. Se não, eu vou deixar vocês correrem a reunião aí. Acho que o pessoal está meio acanhado aqui ainda, né? Primeiro dia dos grupos, estão conhecendo os colegas, conhecendo os coordenadores aqui, Eduardo. Mas, ó, a Elaine está dizendo ali, ó, super valeu, outros colocaram muito bom, né? Eu acho que foi um momento bem reflexivo que vai nos auxiliar a ver, de repente, de uma forma diferente as nossas 5 temáticas, os nossos 5 grupos de estudo, né? Levar para uma vibe mais inovadora, eu acho, ter discussões bem assertivas aqui conosco. Então, cadê a Ana? Tá por aí, Ana? Oi, Débora, estou aqui sim. Isso é só para encerrar, né, Eduardo? Acho que complementando aí o que a Débora falou, plantaste várias sementinhas aí, eu acho que nos coordenadores, em todos os participantes, né? Nós vamos ter aí nos 5 temas, nos 5 grupos de estudo, quase 80 pessoas, né? Tivemos muitos inscritos, então, entre coordenação e participantes, então, vão ter aí 80 pessoas pensando, né, e trabalhando juntas aí nos próximos meses, e acho que tu conseguiste instigar, então, assim, um olhar um pouco diferente, né, para já o pessoal começar aí nos grupos com muita vontade, assim, muita determinação, né, para estudar bastante, aprender muitas coisas novas nesse ano. Então, em nome da RH Serrana, de todos os participantes, coordenadores aqui envolvidos nos grupos de estudo, agradeço pelas palavras, pela tua participação, e muito obrigada, então, em nome de todos nós. Ana, eu agradeço profundamente o convite, fico à disposição e desejo para todos nós que somos gestores de pessoas que a gente tenha muito sucesso, muita força no nosso posicionamento como gestor de pessoas, não só no sentido de cuidar de pessoas, mas no sentido de prepará-las para serem líderes de um futuro completamente complexo e incerto. Só cuidar de gente não é mais suficiente para um RH. Um RH estratégico é um RH que prepara todas as nossas pessoas para poder surfar numa onda que é cada vez mais complexa, cada vez mais incerta e que a gente possa transformar conhecimento em resultados para as pessoas e para a nossa organização, tá bom? Beijo grande, fiquem bem aí, sucesso para vocês. Nos vemos nas redes sociais. Tudo de bom. Um abraço, Luciana, Tamara, Karine. Abraço para todo mundo, viu? Um abraço, Adriana de Sena. Tchau, tchau. Obrigadão, Eduardo. Pessoal, nós